Graças e paz, igreja. Amém. Boa noite. Boa noite. Hoje nossa aula vai ser sobre o perdão, continuando o tema das semanas aí, do mês. Glória a Deus. Vai ser sobre o perdão. E às vezes passa. Podem sentar, irmãos. Às vezes passa despercebido para nós que as pessoas têm dificuldade de olhar para a Bíblia e fazer algumas críticas. Por exemplo, qual que é o tema central da Bíblia? Qual é o tema central da Bíblia? Jesus. Mas na vida de Jesus o que está... É o tema central, é Cristo, porque a Bíblia toda fala sobre Ele, mas salvação. A salvação é através de Cristo. Mas também a Bíblia é um livro sobre o perdão. Se não tiver perdão, e aí Deus sinaliza primeiro com o perdão dele, para depois nos solicitar perdão ao longo da história. E aí ele vai apresentando Cristo, né? Ao longo da Bíblia, até que Cristo vem, a lei estava fora, ele se apresenta como luz, lança clareza, ele lança luz sobre os textos, e o objetivo dele é que a lei seja escrita em nossos corações. E qual que é a grande lei que está escrita em nossos corações? Ele vai falar assim, ó, eu vos deixo um novo mandamento. Aí ele falou, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Nessa questão de amar o teu próximo como a ti mesmo, está implícito, ou seja, está dentro a questão do perdão. Porque se o teu próximo te faz alguma coisa, e você ama o seu próximo, você perdoa ele, como a ti mesmo. E se você fez alguma coisa que te desagradou, não fica se culpando, se perdoa também. Numa conversa que eu tive com uma prima, que eu fazia mais de 30 anos que eu não falava com ela, eu descobri que não só um tio, mas uns 3 tios que eu tive, irmãos da minha mãe, morreram de câncer, e eu tenho certeza que o principal motivo da morte de câncer de todos eles, eles vão falar assim, é genético. Vão falar assim, é o que comeu, é o que bebeu, é o que fumou. O principal motivo do câncer é problema emocional continuado por anos. E a minha prima disse que esse meu tio, que morreu inclusive de leucemia, ela falou que eles brigaram por questão de casa e de propriedade lá, e a família dele se distanciou assim de uma forma radical do resto da família. E a minha prima me disse o seguinte, que todo final de ano ele chorava demais. Depois ele bebia muito. Falou que ele morreu com esse sentimento de peso. Não era mais fácil ter perdoado? Não era mais fácil ter chamado todo mundo? Falei, gente, eu errei, nós erramos. Vamos deixar isso para lá. Deixa seguir. Perdão, irmãos, não é uma vontade assim. Falou assim, cara vem, bate no meu carro, me xinga todinho, acaba com a minha raça. Aí eu falo, não, irmão, eu sou cristão, eu vou te perdoar. A história não é bem assim. Não, o que é certo, você vai pagar o prejuízo que você me deu? Não vai pagar? Eu vou te acionar judicialmente, mas eu te perdoo, eu não vou ficar com raiva de você. A questão é essa. Então a Bíblia também, apesar de ser um livro sobre Cristo, né, o tema principal da Bíblia é Cristo, como a irmã falou ali, mas ele fala sobre salvação e principalmente sobre o perdão. E Jesus
dar uma aula sobre isso e nós vamos falar sobre isso aqui. Eu tenho como tema aqui, que eu vou ler com vocês, Êxodo 34, versículos 6 e 7, que diz assim: Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo e piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Amém? Eu vou fazer uma breve oração, os irmãos me acompanhem, por favor. Não precisa ficar de pé não, irmãos, eu vou orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos inspire essa noite, que abra os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos sempre suscitar, trazer para fora a lei que está escrita em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos lembrar que o maior perdão que já houve e foi pago com alto preço foi o que o seu Filho nos concedeu. Então, se o Senhor for capaz de nos perdoar de tantos pecados, por que nós não devemos perdoar os nossos irmãos por algum motivo, por alguma falha, por alguma falta? E assim também, porque nós não devemos nos perdoar, porque muitas vezes erramos de forma inconsequente, sem necessariamente ter a vontade de errar. Então abre, Senhor, nosso entendimento, ilumina com a Tua luz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em nossos corações, para que possamos ter convicção, para que possamos saber tomar a decisão de perdoar em todos os momentos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O que é o perdão? O perdão é a ação de cancelar uma dívida, liberar alguém de uma ofensa, ou renunciar ao sentimento contra quem nos feriu. No texto bíblico, é um ato de misericórdia divina e um mandamento para a vida humana. É uma decisão consciente e um processo contínuo que libera não apenas quem é perdoado, mas de forma poderosa quem perdoa, removendo o fardo da mágoa e do ressentimento que aprisionam a alma. Não é esquecer, nem concordar com a ofensa, mas sim escolher liberar o ofensor e a si mesmo da prisão da amargura. A etimologia da palavra perdão na Bíblia tem a ver com a riqueza do conceito de perdão na Bíblia, é revelada através das nuances dos termos originais. No Antigo Testamento é o hebraico. Então a palavra nasa significa levantar, tirar, levar embora. Esse termo evoca a imagem de um Deus levantando o fardo do pecado ou da culpa de uma pessoa, removendo. É como um peso que é aliviado. Por exemplo, em Levítico, quando o sacerdote tira a iniquidade da congregação, ele está fazendo um ato de perdão ali, como se Deus estivesse perdoando o pecado da pessoa. A palavra capar também do hebraico significa cobrir, expiar, propiciar. Esse termo é intimamente ligado ao conceito de expiação e reconciliação, especialmente nos rituais do dia da expiação, o chamado Yom Kippur. Não se trata de esconder o pecado, mas de fazer uma cobertura que o anule ou remova através de um sacrifício, restaurando a relação. O pecado funciona mais ou menos assim. Quando eu digo que o pecado é divino, está na Bíblia. Jesus Cristo ensinou sobre o perdão. O perdão é uma coisa divina, porque se você analisar a fisiologia do ser humano,
você vai perceber que a partir do momento que você acorda, que você está indo todo dia dormir com o seu inimigo, você vai todo dia dormir com o seu inimigo. Alguém te fez alguma coisa e aquilo fica... a gente chama isso em psicologia de pensamento cíclico. Você trabalha lá, tal, aí de repente o teu pensamento volta para aquela pessoa que te ofendeu, para aquela pessoa que te disse coisas desagradáveis, para aquela pessoa que te fez mal. Então você trabalha e tal, sai com os amigos, brinca, aí quando você bota a cabeça no travesseiro, você fala, puxa, mas aquela pessoa me fez isso. Isso é um elo, é um pensamento cíclico. Você fica rodando e vez por outra você... É como se fosse um lugar, e você está andando de carro, e você pega o carro e vez por outra você passa na frente daquele lugar. Você traz à memória aquela situação que te desagradou. Quando você consegue romper com isso, abrir um espaço, você fala assim, não, eu decido perdoar, vou me colocar no lugar dele e vou entender que naquele momento ele não estava num bom momento e que eu não devo ficar pensando nisso. Peça ajuda para Deus, ore e tente abrir uma fenda, um espaço para que você possa deixar isso para lá e seguir sua vida. Deixe de ficar visitando os momentos amargurantes da sua vida. Deixe de viver no passado. Siga a sua vida em frente. E você vai ver que você vai deixar de levar o seu inimigo para a sua cama e para o seu travesseiro. Isso só pode ser divino. Não tem como não ser divino. É coisa de Deus. E depois eu vou falar aqui sobre o perdão, porque muita gente fala assim, perdoou, não tem esse negócio de se afastar. Não é bem assim. O perdão é divino, a reconciliação depende das duas partes. Nós vamos falar sobre isso aqui. Porque muitas vezes você perdoa a pessoa, mas às vezes você quer reconciliar, a pessoa não quer, ou às vezes a pessoa quer reconciliar e você não quer. Então, perdão e reconciliação são coisas distintas. Perdão significa que quando a pessoa chegar no ambiente, você vai cumprimentar, vai saudá-la, vai perguntar como é que vai a família e tal, e tudo bem. Agora, reatar um relacionamento depende se é seguro e se é possível. Se a pessoa morreu, não é possível. E se a pessoa é uma pessoa perigosa, que tem problemas mentais, ou que às vezes é um assassino, você perdoa, mas você tem que estabelecer um limite de segurança, né? Então, perdão é uma coisa, reconciliação é outra. As pessoas têm que aprender a se situar. Não é assim, não, tudo bem, passou. E aí a pessoa, depois que volta a ter intimidade com você, volta a te ofender, volta a te falar barbaridades. Aí você deve perdoar não 7, mas 70 vezes 7? Sim. Mas se a pessoa tem problemas, você não é obrigado a viver com essa situação que essa pessoa impõe sobre você. Isso vai te trazer uma amargura infinita. Você vai estar sempre perdoando e a pessoa vai estar sempre tripudiando na sua cabeça. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, não é falta de santidade você estabelecer limites. Ô fulano, você é isso, isso e aquilo, porque você já tinha perdoado ela. Falou assim, olha, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você, eu não te dei esse tipo de intimidade para você falar essas coisas para mim. Eu te perdoei aquela vez e te perdoo de novo, mas eu espero que isso não se repita. Estabelecer limites. Cristão não é bobo. Cristão tem que ser santo. Bobo não. A gente tem que perdoar. Você me fez? Não. Porque, irmãos, aqui dentro dessa igreja, se pessoas envolvidas em problemas aqui dentro dessa igreja,
Se tivessem tido o coração cristão do perdão, não teria acontecido o que aconteceu aqui. Não vou entrar em detalhes, mas se as pessoas soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, as pessoas entenderiam e não maltratariam as outras. Em nome de quê? Se tudo aqui é voluntário. Está ganhando quanto, pastor? Quanto o senhor ganha? Nada. E você, Mayla? Pastora tem cara de quem ganha bem. Está ganhando quanto, pastora, para vir aqui? É com você mesmo. Está ganhando quanto para vir trabalhar aqui? De graça receber e de graça dar. Então, as pessoas não entendem isso, que aqui é um trabalho voluntário para todos. Para todos. Ah, quer dizer que você é contra o pastor ganhar? Não, não sou contra. O pastor dedica a vida dele para uma obra, e ele está, em todo momento, ele merece ter um salário. O obreiro é digno do seu salário. Logicamente que a nossa igreja ainda não comporta isso, mas vai comportar, eu acredito. Amém. Então, as pessoas envolvidas, se tivessem misericórdia no coração, não tinha acontecido os problemas que aconteceram. Se realmente nós fôssemos cristãos de verdade, sabe? Que sabem aliviar a carga do próximo. Não, você é isso, você fez isso, você fez aquilo. Ah, não sei o que, aponta um monte de dedo para a pessoa, mas não consegue olhar para dentro e falar assim, gente, vamos deixar isso para lá, né? Vamos tentar, vamos ver. E se tem alguma coisa desagradando, chega lá e fala, não estou gostando disso que você está fazendo. Me ajuda a te ajudar. O cristianismo, isso é bem coisa de crente, né? O cristianismo, se aplicado em gênero, número e grau, os intelectuais vão falar ipsis literis, ou seja, letra por letra. Se fosse aplicado como Jesus Cristo nos ensina na Bíblia, o mundo seria outro. Mas as pessoas pegam o pecado da mentira para acusar as outras pessoas e não tem perdão. Então esse trabalho interior é conosco primeiro, não com o nosso próximo. Eu vi um testemunho do Tiago Brunet. Diz que ele chegou no aeroporto de madrugada e pediu um café e um pão de queijo. Diz que a moça tratou ele muito mal, jogou as coisas assim e tal. Ele falou, mas que... Aí ele olhou assim, aí tomou o café dele, foi lá, pagou e falou para ela, falou assim, eu não sei o que você está passando, mas eu creio que você não deve estar bem. Foi por isso que você me tratou daquele jeito. Então assim, eu vou orar por você e seus problemas vão ser resolvidos. Porque ele disse assim que ele ficou pensando, né, ela trabalhando ali de madrugada e as pessoas passando por ali se divertindo, né? Muitos vão viajar, muitos vão trabalhar, mas muitos... E ela está ali trabalhando, vai saber o que estava se passando na casa dela, com algum familiar doente e tal. Aí quando ele falou isso, a mulher pegou e desabou e começou a chorar. E aí eu te pergunto, né? Quantas vezes a gente não passa por situações como essas e às vezes a gente ofende a pessoa e a pessoa nos ofende, sendo que a gente tinha a oportunidade de mostrar um pouco mais de Cristo para essa pessoa. Porque quando ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vocês acham que é como? Tem gente que acha que é assim, Senhor, alivia minha carga. Pô, esquece, irmãos, esquece. Ele não vai aliviar a carga, não. Mas ele fez o seguinte, ele ensinou coisas
que vão tornar possíveis aliviar a sua carga. Se as pessoas prestassem um pouco mais atenção no que está escrito, vão ver que lá em Isaías 53, Isaías vai falar assim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando você olha para João Batista, ele fala assim, ó, é por isso que a Bíblia, a Bíblia deve ser degustada, ela não deve ser lida igual o gibi, igual o livro de romance, ela deve ser degustada, porque quando aparece Jesus Cristo para João Batista, fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa, se é um crítico vai falar assim, tira o pecado do mundo? Jesus tirou o pecado do mundo? Não. Mas, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E quando nós somos sarados, Ele não está tirando pecados do mundo? Quando Ele vai nos reformando de dentro para fora, Ele não vai tirando pecado do mundo? Sim ou não? Gente, está todo mundo comigo ou vocês estão... Aqui. Vocês ficam olhando assim, eu falo assim, será que eu estou... Então vamos lá, no Antigo Testamento eu já falei 2 palavras do significado do perdão, vou falar mais uma em grego. Novo Testamento você vai achar em grego, apesar dele ser vivido em aramaico. Afieme é a palavra. O termo mais comum significa deixar ir, liberar, enviar para longe. É amplamente utilizado tanto para o perdão divino quanto para o perdão humano. Ele carrega a ideia de liberar alguém de uma dívida, como está em Mateus 6,12. Perdoa-nos as nossas dívidas, ou de uma prisão, enfatizando a libertação da obrigação ou da condenação. Jesus utiliza esse termo ao dizer perdoa-nos as nossas dívidas, e também em diversas passagens onde ele perdoa os pecados. Amém? Então o pecado significa expiar, significa deixar ir. Eu sei que não é muito comum para vocês citar essas coisas aqui, mas eu vou citar para vocês. Uma música que fez muito sucesso no mundo todo, uma música dos Beatles, que o Paul McCartney teve um sonho com a mãe dele que já tinha morrido. E a mãe dele falou assim, tudo vai ficar bem, deixa estar. E essa música, ele entendeu que isso significava uma mensagem de positividade que ele recebeu da mãe dele, em sonho. E ele fez a música que chama Let It Be. Acho que todos aqui já ouviram essa música. Let It Be, Let It Be, Let It Be. São palavras, ele fala que são, toda vez que as dificuldades, os problemas chegavam até ele lembrava das palavras de positividade da mãe dele, que significa deixe estar, let it be. Então, a natureza perdoadora de Deus no Antigo Testamento, uma breve perspectiva, porque ele fala de breve perspectiva porque as pessoas no Antigo Testamento estavam vivendo ali. Então eu estou vivendo aqui com o pastor Fabiano, só que vocês vão perceber isso com Deus e com Jesus. E é preciso estar atento, principalmente com Deus. E com Jesus também. Por quê? Porque eles estão falando com você aqui e estão citando coisas lá da frente. E trazendo coisas lá de trás. São deuses, né? É um Deus só em figuras diferentes. Mas assim, eles estão falando lá de trás, falando daqui, falando do futuro. Como aquela mensagem que eu trouxe aqui num domingo, que fala de Êxodo, aquilo lá acabou comigo, porque eu falei assim, gente, eu sempre li isso, eu nunca tinha pegado isso. Que ele fala assim, eu vos libertarei
das cargas do Egito, depois eu vos libertarei da escravidão do Egito, depois eu vos libertarei de braços estendidos com altos juízos. Ele fez isso no Egito, libertou o pessoal do Egito, fez uma festa para isso, que é a Páscoa, para que as pessoas, de pai para filho, né, o Talmud Talmud é a cultura de pai para filho, da oralidade, de passar um para o outro. Depois eles acabaram escrevendo. O Talmud vai descrever isso, fizeram a festa da Páscoa para ficar relembrando. Todas as festas judaicas é para ficar relembrando o que Deus fez. E aí quando você fala assim, mas ele libertou o povo do Egito com o braço estendido através de Moisés, quando ele erguia o cajado e fazia os milagres, mas ele também libertou o povo com o braço estendido quando Jesus esteve na cruz, e com alto juízo. Só que lá atrás Deus libertou o povo com alto juízo, mas foi sobre o povo, sobre os dirigentes do Egito, com as 10 pragas. Mas com Jesus, os altos juízes estavam sobre ele. Então quando Deus fala, e Jesus vai falar isso lá na frente, ele fala aqui, Jesus cita atrás, para que se cumpra as escrituras, aí ele fala de alguma coisa aqui, e também cita alguma coisa do futuro. Quando ele chega na sinagoga, por exemplo, que ele recebe um rolo e ele fala assim, o Espírito está sobre mim para apregoar, para libertar os cativos e tal. Ele não pegou o rolo, ele recebeu o rolo. Ele chega na sinagoga e deram o rolo para ele. E quando ele estava lendo, hoje se cumpre o que foi dito pelo profeta. Ele chegou, o rolo veio na mão dele, ele leu e se cumpriu o que estava escrito sobre ele. Então quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender que é Deus que está falando através. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. E quando a gente fala de perdão, ele falou de perdão no passado, falou no presente para Abraão, falou para Isaac, falou para Jacó, aí vem Jesus e fala sobre o perdão para as pessoas que estavam ali, mas eles citam pessoas que são de outro aprisco. Quem são essas pessoas de outro aprisco? Quem são? Nós, né, gente? Pelo amor de Deus, que não são desse aprisco, não são judeus, mas que está na promessa de Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Alcançou vocês? Sim. Então vocês são ovelhas de outro aprisco. O evangelho não chegou até vocês? Eu ouvi um podcast essa semana que o rabino não entendeu essa questão de Êxodo 6 e 7, ele falou, mas isso é interpretação. Eu falei assim, escuta, mas a Bíblia, apesar de ter vários erros de seres humanos, Deus passa pela Bíblia revelando coisas em palavras, através de reis, de profetas, até chegar Jesus, a encarnação do Deus vivo. A Bíblia não é uma coisa... Às vezes eu vi a discussão de um professor da Universidade Federal acho que é do Ceará, ele é, do Rio Grande do Norte. Isso está na internet. E os ateus vindo discutir com ele. Eu ficava observando o argumento dos ateus, é de quem nunca leu a Bíblia. E quando leu alguns trechos. E aí quer discutir. Escuta, se você não lê a Bíblia e não entender a revelação que há nela, através dos textos, você está perdido. Por isso que o nosso trabalho aqui
passar por esses textos e degustar os textos, para que a gente possa aprender mais. E essa questão do perdão é extremamente importante. E mais uma vez eu vou enfatizar para vocês, o perdão, podem dizer que existe perdão humano, mas o perdão não é humano, o perdão é divino. Porque para uma pessoa ter o seu filho ou sua filha estuprada, assassinada, cortada em pedaços, e o pai ter a capacidade de perdoar, como a história que eu contei aqui, um psicopata, ele nasce com problema no sistema límbico, que é a parte emocional na frente. Ele vai te cortar em pedacinho, ele não vai sentir nada. Ele vai só observar, ele não tem emoção nenhuma, ele não sente nada. A maior parte dos serial killers, eles são assim. Eles são sedutores, induzem a pessoa e levam a pessoa a uma situação e fazem barbaridade com ela. Inclusive, hoje nós temos um psicopata no meio do nosso governo, que faz mal para as pessoas e como se não estivesse fazendo nada, ele só observa. Não, tem que ser assim. Psicopata, isso não é uma doença. Isso não é uma doença. A pessoa nasceu assim. E existem muitos por aí entre nós. Muitos. E aí o psicopata estava lá, ele tinha assassinado a filha do senhor, e todo mundo xingava ele, e ele olhava com ar de riso, assim, as pessoas falavam assim, você é o demônio, você é isso, você é aquilo, acabando com a raça dele, ele olhando assim, como se não tivesse acontecendo nada. Mas quando o velhinho de barba lá chegou e falou assim, olha, você esquartejou a minha filha, você destruiu o corpo da minha filha, você assassinou a minha filha. Mas por causa de Cristo, que me perdoou de todos os meus pecados, eu sou obrigado. Eu não tenho outra opção a não ser te perdoar. Nessa hora, o psicopata chorou. Eu falei, é divino. Porque psicopata não sente nada. É divino. Então, o perdão não é uma questão simples, não é uma questão fácil, não é uma questão que a gente resolve assim num dia, no ensinamento. Perdão é uma atitude, uma decisão que ela tem que ser exercitada, que nem um músculo. A gente vai na academia, treina o músculo, e às vezes você vai lá, treina, e o músculo nem tchum. Assim também é com o perdão. Às vezes você perdoa, alguém te faz alguma coisa, te pega num dia daquele que você não acordou bem, você perdoa. É um exercício diário. É fácil? Claro que não. Mas é importante o seguinte, não guarde o ressentimento. O ressentimento faz mais mal para você do que a pessoa que te fez alguma coisa. Embora o foco seja no Novo Testamento e a obra de Cristo é crucial para entender que o perdão não é um conceito novo ou exclusivo da era da graça, Deus revelou sua natureza perdoadora desde o início, estabelecendo... Escapou alguma coisa aqui. Estabelecendo a base para a reconciliação e demonstrando seu caráter imutável. Ou seja, Deus teve que nos perdoar para se reconciliar conosco. Estou certo ou não? Sim ou não? Ele teve que nos perdoar para se reconciliar conosco. Vocês concordam que o amor e o perdão dele é muito mais eficaz do que o nosso? Ele falou, você fez um monte de coisa errada, você está acabando com o mundo, mas eu te perdoo porque eu te amo.
Oi? Loucura para os homens. Êxodo 34, 6 e 7 a gente já leu, mas tem uma observação aqui. Este é um dos textos mais fundamentais sobre o caráter de Deus. Ele é descrito como um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que também é justo e não ignora a culpa. Seu caráter é definido pela compaixão e misericórdia, que se estendem a milhares de gerações, enquanto a justiça é aplicada a poucas. Então é o seguinte, você fez alguma coisa para alguém, a pessoa te perdoou, saiba que Deus também te perdoou. Só que o que você fez gerou consequências para você. E você vai receber. Plantou, colhe. Mas lembre-se, quem plantou a semente, colhe uma espiga, um pé de milho. Eu não sei como é que se planta milho, mas eu acho que é com a espiga, né? Planta a espiga lá, nasce um... É o caroço? Então, piorou, né? Você planta o caroço, nasce um pé, cheio de espiga. Cuidado então. Mas... espiga cheia de caroço. Pois é. Mas também a gente deve dizer o contrário, né? Se você planta coisas boas, você vai colher também coisas boas. Então, antes de fazer alguma coisa, pergunte-se a si mesmo: é lícito? É de bom grado? Faz bem para mim e para o próximo? Se não, não faça. Daniel 9:9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois que nos rebelamos contra Ele. Daniel, em sua oração de confissão, reconhece que o perdão é um atributo inerente a Deus. Mesmo diante da profunda rebeldia e desobediência do povo de Israel, isso demonstra que a misericórdia de Deus precede e transcende a nossa dignidade, ou seja, ela é antes e depois ela ultrapassa a nossa dignidade. Tópico 2, o ensino de Jesus, o perdão como mandamento essencial. Jesus não apenas falou sobre o perdão, mas viveu e o tomou central em sua missão, estabelecendo um novo e elevado padrão para o relacionamento humano e com Deus. Ele ensinou que o perdão é uma condição para receber o perdão divino, é uma expressão fundamental do reino de Deus. E o perdão dele foi pontual, mas foi universal. Vocês viram como é que Deus é? Por que pontual? Pontual porque ele estava na cruz, o pessoal estava zombando dele, falou: ah, você não é o Messias, então desce daí, salva-te a ti mesmo. E ele fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O perdão dele está sendo pontual, mas o significado de resgatar o povo com os braços estendidos na cruz é um perdão universal. Ele é anterior e ele transcende a nós todos e alcança as gerações futuras, até que ele venha. Perdoar e ser perdoado. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens e suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e suas ofensas, também nosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus deixa claro que o perdão que recebemos de Deus está intrinsecamente ligado à nossa disposição de perdoar o próximo. Não é uma barganha, mas uma reflexão da condição de nosso coração. A recusa em perdoar revela uma falta de compreensão da magnitude do perdão que recebemos
e impede o fluxo da graça divina em nossas vidas. Quanto mais coisas erradas fazemos, mais recebemos em troca. Quanto mais reclamamos de coisas ou situações, mais recebemos dessas coisas e situações em nossas vidas. Quanto mais nós agradecemos e somos gratos a Deus por tudo aquilo de bom ou de ruim que nos acontece, mais situações de aprendizado nos vêm e nos carrega interiormente do ser cristão, ou seja, nós vamos nos tornando pequenos Cristos. Vai havendo uma transformação de dentro para fora. Eu vou citar a parábola aqui, mas eu não vou ler toda a parábola porque ela é muito longa. A parábola do servo impiedoso, Mateus 18, do 21 ao 35. Daquele servo que tinha uma dívida e o Senhor perdoou ele, aí ele saiu e tinha uma dívida com outra pessoa e ele não perdoou, mandou ele para a cadeia, e depois quando o Senhor dele descobriu, também fez a mesma coisa com ele, porque ele tinha perdoado. Está lá em Mateus 18, 21. Essa parábola é uma poderosa ilustração da desproporção entre a dívida que temos com Deus e as ofensas que os outros nos fazem. 10.000 talentos, que é o valor que ele fala na palavra, era uma soma astronômica, equivalente a centenas de milhões de dólares hoje, impossível de ser paga. 100 dinheiros. Era uma quantia muito pequena, equivalente a alguns meses de salário, que é o que o servo do sujeito que foi perdoado devia para ele. Jesus usa essa comparação para ilustrar a magnitude do perdão de Deus para conosco e a expectativa de que perdoemos aos outros da mesma proporção de misericórdia, 70 vezes 7. Não é um limite numérico, 490 vezes, mas uma hipérbole. Você sabe o que é hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem de exagero. Você fala assim, eu estou morto de fome. Então, como é que você está falando se você está morto? É uma hipérbole, uma figura de linguagem. Então, o que significa essa figura de linguagem? É uma hipérbole que significa perdão contínuo, ilimitado e abundante, refletindo a natureza de Deus. Já pensou você com um caderninho na mão? A Maila me fez um negócio hoje, eu perdoei. Coloquei Maila, fiz um risquinho assim. Aí no outro culto eu venho, ela fala alguma coisa que desagrada, eu falo, Maila, de novo, peraí, risco lá. Isso. Aí o pastor fala alguma coisa aqui no púlpito que eu não gosto, aí eu falo, pastor, o senhor falou um negócio lá, não é legal isso aí. Aí eu pego lá o pastor e coloco lá, pastor Fabiano, risquinho. Vocês concordam que isso é uma loucura? Daqui uns dias você vai estar com um jornal na mão, com o nome de milhares de pessoas que você perdoou. Então, isso é exagero. Figura de linguagem que diz que você deve perdoar a todos infinitamente. Não é o número de vezes, é infinitamente. É para sempre. Não é para você ficar contando. É bem difícil, né? O exemplo máximo de Jesus em Lucas 23 e 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Mesmo na cruz, em meio à dor excruciante, à humilhação e à injustiça extrema, Jesus demonstrou o perdão supremo. Suas primeiras palavras na cruz foram uma intercessão por seus algozes, que o crucificavam. Sua oração, não sabem o que fazem, é um ato de graça, que não espera arrependimento, mas oferece perdão, mesmo na ignorância ou na cegueira espiritual. É o ápice do amor e do perdão incondicional. Esse é Cristo. Tópico 3. O perdão nas cartas de Paulo.
uma base para a vida cristã. Paulo, profundamente transformado pelo perdão de Cristo, de perseguidor a apóstolo, ensina que o perdão mútuo é uma característica essencial da comunidade cristã, enraizada no perdão que recebemos de Deus. Para Paulo, o perdão não é apenas um mandamento, mas uma resposta grata à graça divina e uma manifestação da nova vida em Cristo. Eu descobri que o apóstolo Paulo era desviado. Vocês sabiam disso? Não me olha assim não, é verdade. Para o judeu ortodoxo, o apóstolo Paulo é desviado do judaísmo. Entenderam? Eu vi que parece que eu falei uma coisa do outro mundo, mas é verdade. Eu vi um judeu falando assim, não, para nós Paulo se desviou. Eu fiquei pensando, falei, é verdade. É verdade. E eu vi a dificuldade com que um rabino ortodoxo significa que ele segue a lei, à risca. Está fora da lei. Por exemplo, a questão de Êxodo 6 e 7, que vou resgatar com braços estendidos, na cruz do Calvário, braços estendidos. Ele vira para o pastor que citou isso e fala assim, isso aí é uma interpretação, não tem cruz aí, cadê a cruz? Eu falei, oi? O que para nós é claro, para o ortodoxo não existe. Não, isso aí, esse Cristo aí, ele deveria ser da tribo de Judá, ele é? Ele é. Aí o pastor que estava discutindo com ele falou assim, Maria era o quê? Ele falou, judia. Ele falou assim, pois é. Não, mas a herança é de pai para filho. Como é que você explica para alguém que é doutor da lei, que ele conhece a lei, que Deus não é judeu? Vocês sabiam disso? Deus não é judeu. Assim como Jesus não é crente. Jesus não é evangélico. Jesus é judeu. Evangélico é quem crê em Cristo. Ele falou assim, mas eu não preciso crer em mim mesmo. A religião de Cristo era o judaísmo. Mas, por que está assim, Letícia? Fazendo esse barulho. Será que é... Ó. É o inimigo. A base do perdão é em Cristo. Alguma coisa que ligou aqui. Alguma coisa que ligou. Hã? Alô? 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 Hã? Jesus está voltando. É. É a pilha? Então, continuando. A base do perdão é em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Alô? Da sua graça, isso. Como dizia uma amiga nossa, o inimigo é sujo. Vocês sabiam, né, que o inimigo é sujo? Tem 10 mil anos, faz 10 mil anos que ele não toma banho. Paulo ressalta que o perdão dos nossos pecados, a remissão das ofensas, é uma realidade obtida exclusivamente através do sacrifício de Cristo
na cruz. Esta é a fonte e o fundamento de todo o perdão. É a partir da abundância da graça divina que somos perdoados. É essa mesma graça que nos capacita a perdoar. Ou seja, a graça tem um significado de perdão imerecido, certo? A graça tem o significado de um perdão gigante, maior, que a gente não consegue abarcar. A graça é favor imerecido para nós. É um perdão que a gente não merece. Certo? Este versículo, ele fala assim, perdoai-vos mutuamente, Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se eu tenho um problema com alguém aqui na igreja e começo a costurar com outras pessoas e não falo nada para a pessoa para quem eu deveria falar, eu estou sendo benigno com essa pessoa? Ou seja, eu estou fazendo uma coisa boa para essa pessoa? Não. Então, sede, pois, benignos, uns para com os outros. Se alguém estiver fazendo uma coisa dessas com algum irmão aqui na igreja e você perceber, você deve admoestá-lo. Você deve falar assim: irmão, não seria de bom tom, não seria benigno que você chamasse a pessoa e conversasse com ela, ao invés de ficar fofocando e fazendo inferno dentro da igreja? Isso que nós estamos vivendo aqui agora é a lei da graça e da misericórdia sendo escrita em nossos corações. Ou seja, viveu a situação, isso tem que doer em você. Você viu a pastora? Ela fez isso, isso e isso. Escuta, você não vai lá e não fala para ela. Mas quando for falar, lembre-se de falar com amor, com misericórdia. Que a misericórdia sempre vá na sua frente. Porque se for a arrogância, o que vai acontecer? Você está dando mau testemunho. O que é um bom testemunho? É eu falando de mim mesmo? Não, eu sou bom, eu sou misericordioso, eu sou o que mais oro. É isso? Eu estou dando testemunho de mim? Não. As pessoas vão olhar para mim, vão ver como eu estou agindo, e essas pessoas vão dar testemunho a meu respeito. Não sou eu que falo de mim. Jesus disse: se testifico de mim mesmo, meu testemunho não tem valor. A carreira cristã, ela é dolorida e começa conosco. Por quê? Por que conosco? Porque as pauladas vão vir sobre nós. Aí qual que é o nosso papel? O nosso papel é de suportar, perdoar e ter misericórdia. É fácil? Mas de jeito nenhum que é. Por isso quando fala assim, na graça tudo bem, vírgula, até a página 2. Porque Jesus fala assim, os antigos lhes disseram olho por olho, dente por dente. Aí é mais fácil. É fácil. Alguém deu um murro no meu filho lá, quebrou o nariz dele, eu vou lá com um pedaço de pau e dou na cabeça dele. Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus fala, eu porém, contudo, todavia, ele corta a frase, eu porém vos digo,
ama o teu inimigo e ora por quem te persegue, é bem mais difícil. É revolucionário, mas não é uma revolução externa, é uma revolução interior. Este versículo é uma clara exortação para que os cristãos vivam o perdão em suas relações diárias, as atitudes de benignidade, bondade e misericórdia, compaixão, que são o terreno fértil para o perdão. O modelo e a motivação para o nosso perdão é o próprio perdão de Deus em Cristo. E aí eu vou falar para os pastores, e falo para mim mesmo. Sabe quando aparece aqueles membros picuinha, chato, aquele que vive, sabe, agulhando o nosso pé? Pode ser que seja Deus exercitando o nosso dom do perdão. Aí a pessoa todo dia está ali. Mas e isso? Mas e aquilo? Você viu fulano? Você viu ciclano? Você olha assim e fala assim: Deus está tendo um tratado comigo. Revestir-se de compaixão e perdão, Colossenses 13:3. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Aqui Paulo reforça a necessidade de suportar as imperfeições e falhas alheias, reconhecendo que a vida em comunidade envolve atritos e queixas. O perdão ativo é a solução para manter a unidade e a paz. Novamente, o padrão é o perdão de Cristo, que é nosso exemplo supremo, a nossa capacidade. Nosso exemplo supremo e a nossa capacidade. O amor cobre multidão de pecados, 1 Pedro 4:8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Embora não seja de Paulo esta mensagem, mas sim do apóstolo Pedro, complementa o ensino sobre o perdão, o amor verdadeiro. Não ignora o pecado, mas escolhe lidar com ele através da graça e perdão, em vez de guardar ressentimento ou buscar vingança. O amor genuíno está disposto a perdoar e a restaurar, priorizando o relacionamento sobre a ofensa. É melhor preservar o relacionamento do que preservar a ofensa. O perdão como decisão que liberta e transforma. Além da dimensão espiritual da reconciliação com Deus e o cumprimento de um mandamento, o perdão tem um impacto profundo e libertador na vida de quem perdoa. É um ato de autocuidado e cura. Eu já li pesquisas, já vi entrevistas, já ouvi palestras de pessoas que estavam sobrecarregadas com situações que a vida lhe trouxe. Ou seja, estava cheio de ressentimentos. E a pessoa estava com problema de pele, estava com câncer, e sim, várias situações, várias pessoas. E quando as pessoas foram levadas a um processo de cura, a primeira coisa que foi aconselhado a elas é que elas perdoassem. Mas se a pessoa fala assim: eu não consigo, você não tem que conseguir, você tem que decidir. Decida perdoar. Não é fácil, mas o perdão, como eu já disse aqui, ele abre
Ele abre uma brecha para você parar de visitar a ofensa, o machucado. Então você para de circular com o carro na frente do estabelecimento, sabe? A ofensa é um estabelecimento e você está passeando de carro. A sua mente é o carro e o estabelecimento é a ofensa que te fizeram. Fui claro no exemplo? A sua mente fica assim, ó, como o carro que você pega, anda, vai lá em Osasco, volta, mas de vez em quando você passa em frente ao estabelecimento. A sua cabeça também, você vai, conversa com todo mundo, brinca, tal, vai na igreja, ora, sente a presença de Deus, sente arrepio, chora, fala em línguas, tudo, mas quando você sai daqui, mas aquela pessoa me fez isso. Aí você vai em casa, deita a cabeça no travesseiro antes de dormir, Senhor, tem misericórdia de mim, de quem me desagradou e tudo mais, mas quando você está fechando os olhos, a sua cabeça vai lá e passa em frente ao estabelecimento, e você fala assim, puxa, mas aquela pessoa me fez isso, ela me falou aquilo, nossa, estou com a raiva dela. Isso vai te corroer, isso vai acabar com a sua vida. É como se você, tá no texto aqui, eu escrevi isso, é como se você preparasse um veneno para o seu inimigo, mas em vez de você dar para ele, você vai bebericando todo dia um pouquinho. Entenderam a importância do perdão? Perdoar é muito melhor para você que perdoa do que para quem está sendo perdoado. É muito melhor. Vai te fazer muito, assim, vai te trazer um bem, uma cura interior, vai te trazer uma libertação. Era disso que Jesus Cristo estava falando. Ele falou assim, ide a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É sobre o perdão, é sobre largar essas cargas para lá, é sobre esquecer, é sobre, toda vez que você estiver com muita raiva de alguém, você lembra do grande, bem grande, inestimável perdão que você recebeu de Deus através de Cristo Jesus na cruz. Amém? É uma forma de você se libertar. Deixa aí, let it be, deixa estar. É um ato de compaixão, pois nos libertamos para viver plenamente o presente, sem sermos reféns do passado. Perdoar é um passo fundamental para restaurar a dignidade e o poder pessoal. Conclusão e aplicação prática. Estou em tempo ainda, hein, pastor? O perdão bíblico é uma via de mão dupla. Deus nos perdoa em Cristo e Ele nos chama a perdoar uns aos outros. Essa não é uma tarefa fácil, especialmente quando as feridas são profundas e as falhas passadas são marcantes. A injustiça é grande, no entanto, é um mandamento que traz liberdade, cura e restauração, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. E aqui eu trouxe uma aplicação prática. Vamos fazer uma aplicação prática? Então vamos lá. Pergunte-se a si mesmo: há alguém que você precisa perdoar? Puxa na memória aí. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém de quem você anda falando, ou sozinho, ou para outra pessoa? Se tem, essa pessoa precisa do seu perdão. Há alguma situação do passado que você ainda guarda ressentimento? Puxa, pela memória. Tem? Alguma coisinha? Quando eu lembro disso, eu fico com uma raiva. Você tem esse sentimento? Tem?
Precisa de perdão. Considere também se há necessidade de perdoar a si mesmo por falhas passadas ou de pedir perdão a alguém que você ofendeu. Existe alguma situação dessa? Você falou alguma coisa para alguém, depois não viu mais essa pessoa, e isso ficou no vácuo, mas em algum momento você se lembra dessas coisas. Precisa de perdão. Ore, peça a Deus a força e a graça para perdoar. O perdão humano, especialmente em casos de grandes ofensas, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nós, que nos capacita a fazer o que é humanamente difícil. Decida perdoar. O perdão é, antes de tudo, uma decisão de vontade, da vontade, não uma emoção. Não é assim, sentir um arrepio, vou perdoar. Esquece isso. Você pode não sentir vontade de perdoar de imediato, mas pode decidir fazê-lo. O sentimento de paz e de libertação geralmente seguem a decisão. Vocês entenderam? O sentimento de paz e libertação seguem a decisão que você teve. Eu decidi perdoar. Então a sensação de paz e de libertação vem junto com a sua decisão. É um processo que pode levar tempo, mas começa com uma escolha consciente. Libere a ofensa. Isso não significa esquecer o que aconteceu, mas significa escolher não mais permitir que a ofensa controle suas emoções, pensamentos ou futuro. Ou seja, toda vez que o carro estiver querendo passar em frente ao estabelecimento, você fala, não. Por quê? Não vai passar mais lá não. É entregar a justiça a Deus, confiando que Ele é o justo juiz. É abrir mão do direito de retribuição ou de manter a amargura. Busque a reconciliação quando for possível e seguro. Se a situação permitir e for sábio e seguro, busque a reconciliação. Lembre-se, porém, que o perdão é unilateral. O perdão não precisa de resposta. Você perdoa independentemente da resposta do outro. Enquanto a reconciliação é bilateral, requer arrependimento e a disposição de ambas as partes para restaurar o relacionamento. Você pode perdoar alguém que nunca se arrependeu, ou com quem o relacionamento não pode ser restaurado, por exemplo, casos de abuso, ou quando a pessoa já faleceu. O perdão é a sua liberdade, a reconciliação é para a restauração do vínculo. Estabeleça limites saudáveis. Perdoar não significa tolerar abusos contínuos ou permitir que a mesma ofensa se repita. É possível perdoar e ao mesmo tempo estabelecer limites claros e saudáveis para proteger-se e evitar futuras feridas. Que o Senhor vos capacite a viver nessa verdade tão profunda, libertadora do perdão em nossas vidas, refletindo o caráter de Cristo em um mundo que tanto precisa de cura e reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, irmãos? Vamos ficar de pé. O texto na íntegra, a Letícia vai colocar lá no aplicativo. É muita coisa, mas vale a pena saber um pouco mais. Vale a pena escrever a lei de Deus em nossos corações. Amém. E em nossas mentes. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor,